Fala, galerinha! Vamos falar sobre mais um setupzinho. E esse aqui, pessoal, eu vou confessar que eu nunca imaginei que dava para utilizar as bandas de Bollinger exatamente do jeito que o John Bollinger ensinou no livro dele. Esse é um setup que chama Walking Up the Band. Ele entende que... Peraí, recapitulando. Se você não assistiu ainda, dá pause aqui, deixa o like, se inscreve no canal, vai na playlist anterior, assiste o vídeo sobre bandas de Bollinger. Assistiu? Volta aqui e aí sim a gente vai falar sobre esse setup. Então sabemos que a banda de Bollinger mostra pra gente volatilidade e que o aumento ou a diminuição da volatilidade reflete na movimentação desse indicador, certo? Então dá pra gente dizer também que o ativo está quebrando um ciclo e começando um novo ciclo. Se ele estava em lateralização, ele quebra a lateralização, ele quebra a volatilidade da lateralização, ganha mais volatilidade para pegar tendência. Ah, legal, hein? E os resultados são maravilhosos com esse setup. Eu confesso que eu prefiro para swing trade, tá, galera? Mas funciona também para o day trade. E esse primeiro exemplo, inclusive, é com o mini índice nos 5 minutos, ou seja, movimentação de intraday. Vamos para a tela. Olhando aqui para esse movimento, a gente vê que o ativo estava um pouco mais lateral. Começou o dia com uma boa movimentação de alta. Segunda barra, alta. Uma terceira barra que fecha na banda de Bollinger. Ou seja, é isso o sinal de compra. Ela está mudando o comportamento, ela está mudando o ciclo de rompe média para cima, rompe média para baixo, para fechei no limite ali, ó, do que é normal para minha movimentação, para o meu padrão. Se a gente compra essa barra e espera fechar na banda de Bollinger inferior, a gente consegue aproveitar o movimento inteiro de tendência. Vamos confirmar? Não acredite em mim, faça seus testes. Bora lá. Então você comprou, vamos só anotar aqui, tá? Ponto de compra, ó. Comprou no fechamento dessa barra. A princípio, esse é um ponto negativo, tá? Não tem um risco fixo, né? Não é abaixo da barra, não é abaixo do fundo. É a hora que fechar abaixo da banda de Bollinger, tá? Então aqui eu vou deixar só com o movimento do dia, pra gente saber o ponto de entrada, não necessariamente o risco retorno dessa operação, tá certo? Mas vamos lá. Barrona, 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 barrona. O que a gente quer mesmo? Fechamento na banda de Bollinger inferior. Estamos comprado, galera. A gente comprou no 127.465. Se você já assistiu todos os vídeos dessa playlist, aqui é a hora de pular fora, né? A gente já viu que isso aqui é o sinal de mudança de comportamento. Mas, por esse setup ainda não. A gente continua posicionado, a gente continua posicionado e a gente continua posicionado. Ai, que delícia, não? Nossa senhora, eu mandei bem nesse exemplo, vai, galera? Olha isso! Meus senhores, chega, né? Acabou o ano. Você pegou essa operação aqui? Volta o ano que vem para operar. Bateu a meta do ano nisso aqui. A gente fez a compra na terceira barra, no 127.460, e a saída foi nessa barra que fechou na banda de Bollinger inferior, ou seja, foram 2.900 pontos em uma operação. Sem parcial, sem calor, sem nada. Você só deixou rolar. Óbvio, galera, eu sei, a menor parte do tempo o intraday, né, os ativos no intraday ficam em tendência. Ai, Pam, mas você pegou um exemplo muito raro. Peguei, realmente, mas a gente consegue utilizar esse setup como atenção para fazer uma entrada, por exemplo, num gráfico diário, num gráfico semanal, ou então para não vender uma resistência quando dá o sinal de entrada por esse setup. E percebe como é importante a frase que o John Bollinger fala no livro dele de não utilizar elas como ponto de suporte e resistência, e sim como ponto de atenção para a normalidade do ativo. E aí a gente consegue ver que literalmente a saída foi no final desse movimento principal mais forte, né? Depois disso teve ainda mais uma alta, mas numa movimentação um pouco mais lenta que logo depois trouxe a reversão. Então vamos aqui para o exemplo de um gráfico diário. Isso aqui é um gráfico passado de JBS. Pode ver que o movimento inicial que fechou na banda de Bollinger seria aqui no dia 11/10/2023 e o movimento de saída teria acontecido somente nessa barrinha aqui, o que teria dado nesse movimento todo praticamente
23% nessa operação e teria saído em janeiro de 2024. Logo depois disso, lateralizou, ficou ali enroladinho. Novo sinal de compra foi no dia 29 de abril de 2024. E tá comprado e porrada para cima e zigue-zague, saiu bem nessa movimentação de junho. Isso aqui foi mais rápido, né? Mas deu uma operação mais de 20% novamente, 19%, vai. Essa aqui fechou fora da banda, tá? O fechou fora, eu já não é que eu não gosto, tá? Mas o setup fechou na banda, ou seja, dentro da normalidade. Nesse caso aqui, fechou fora da banda. Nesse caso, não vale o setup. Então, a gente fica de fora. Tem também o fechou fora, fechou dentro, se é isso que você tá pensando. Fechou fora, fechou dentro mostra o quê, galera? Literalmente que saiu da normalidade e voltou pra normalidade, certo? Fechou fora da banda, tá fora do padrão. Fechou dentro da banda, tá dentro do padrão. Sendo assim, eu espero que volte para a média normal daquele ativo. Fechou fora da banda, fechou dentro da banda, você faz a venda abaixo do primeiro candle que perder a mínima, nesse caso foi esse aqui, com o stop na máxima. E o seu objetivo é a média inferior ou a banda inferior. Eu prefiro utilizar a média como parâmetro para saída, ou pelo menos para apertar o stop, porque muitas vezes acaba rompendo logo depois de voltar para a média, tá? No livro do John Bollinger, ele fala sobre fake head. Então pensa assim, ó, a gente já falou sobre o que confirma uma tendência de alta. Então nós temos aqui zigue-zague ascendente. E nós já vimos o que muda o comportamento de uma tendência, né? Que é quando devolve boa parte do movimento, do último movimento de impulsão, e que logo depois disso a gente fica atento para as divergências, né? Isso aqui é a fake head, de acordo com ele. É quando o ativo começa a fazer rompimentos falsos, vai? Vamos traduzir assim? Quando rompe, faz um topo novo, mas não se mantém. E logo na sequência tem um movimento vendedor. Então a gente consegue ver que nesse movimento aqui, se acontecer o fechou fora, fechou dentro, o cenário perfeito. Porque a gente une tudo, galera. Mudança de comportamento porque devolveu a última perna de impulsão. Se você usa médias, provavelmente já teve fechamento abaixo das médias curtas. Se você usa o indicador para ver a divergência, tá dando divergência, e aí você tem o sinal de entrada com o fechou fora, fechou dentro, que foi mais ou menos nesse sinal aqui. Então aqui a gente também já tinha uma movimentação de que acima dos topos anteriores estava falhando. Essa barra já deu o sinal de mudança de comportamento. A gente já teve umas correções profundas, deu fechou fora, fechou dentro, veio buscar a média, mais um fechou fora, mais um fechou dentro. Esse aqui teria estopado, não fechou fora, e aí sim mudou todo o comportamento. Ou seja, é um indicador completo. Eu ensinei 2 setups em um único vídeo, porque são 2 setups muito bons, que você consegue usar para intraday, para gráfico diário, para gráfico semanal. Você consegue aproveitar o principal movimento da tendência e consegue também utilizar para lateralizações. Duvida de mim? Dá uma olhadinha nesse fechou fora, fechou dentro na B3, SA3, que é um ativo que está bem lateral. Percebe como, depois de um rompimento da banda de Bollinger, de fechar fora, volta para dentro, busca média. Fecha fora para cima, fecha dentro, busca média novamente. E assim por diante, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa playlist acaba por aqui. Eu acho que eu ensinei os que eu mais gosto, viu, galera? Tem alguns que ainda vão ficar para a próxima playlist, mas aqui você já tem conteúdo suficiente para você testar, voltar aqui, deixar sua dúvida, aparecer lá na sala e falar: opa, viu? Tá dando aquele setup lá? Conto com você nessa, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal e te vejo numa próxima.